Você já se perguntou o que diria Marco Aurélio, o imperador filósofo, se pudesse ouvir seus pensamentos mais obscuros? Imagine por um instante que você, em um momento de angústia e escuridão mental, entra em um quarto silencioso, fecha os olhos e ele está lá. Não como um governante, mas como alguém que também enfrentava batalhas internas todos os dias. Nesse vídeo, você será guiado por um diálogo fictício e emocionalmente profundo com Marco Aurélio. Ele vai ouvir suas perguntas mais íntimas, suas dúvidas mais dolorosas, seus pensamentos negativos que você evita até de contar para os outros. E para cada desabafo seu, ele responde com reflexões estoicas reais, duras, lúcidas, mas libertadoras. Esse não é um vídeo comum sobre motivação. É uma conversa com quem já enfrentou a morte, a traição, o fracasso e seguiu com dignidade. Se você sente que sua mente está em guerra, talvez tudo o que precise seja essa conversa. Porque às vezes, a resposta que mais cura vem do silêncio de quem já sofreu e sobreviveu. Marco, por que eu acordo sem vontade de viver, mesmo quando tudo está aparentemente bem? O silêncio paira por um instante, até que ele responde com voz calma. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Nesse segundo capítulo, o vídeo mergulha na origem dos pensamentos negativos, como eles surgem, se alimentam da repetição e se fortalecem na ausência de vigilância interior. Marco ensina que aquilo que você repete mentalmente se transforma no seu caráter. Aqui, trazemos a prática estoica da autoobservação matinal, onde a primeira pergunta do dia não é o que eu preciso fazer, mas sim que tipo de mente eu quero carregar comigo hoje. Ilustramos isso com o caso de um jovem preso no ciclo de redes sociais, comparação constante e vazio existencial. Marco o interrompe e diz: não perca tempo discutindo o que é ser uma boa pessoa. Seja uma. E o vídeo caminha, pouco a pouco, da dor à lucidez. Marco: como posso parar de me sentir inferior a todo mundo que vejo? A câmera foca em um ambiente escuro, representando o abismo da comparação. Ele responde sem pressa: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Neste capítulo, exploramos como a cultura moderna, movida por performance, seguidores, status e imagem, nos mergulha numa ilusão de valor externo. Marco nos lembra que o valor de um homem não está na opinião alheia, mas na sua relação com a virtude. Ilustramos isso com a história de uma jovem artista que desistiu de seu trabalho por não se sentir boa o suficiente. Marco a observa e diz: aquilo que impede a ação, impulsiona a ação. O que se interpõe no caminho, torna-se o caminho. É o momento em que o espectador percebe: a dor não é um obstáculo, é o convite para despertar. Essa inversão de perspectiva, ensinada há mais de 1800 anos, se torna a bússola emocional do vídeo. Marco, eu não consigo parar de pensar nos erros que cometi. Isso me destrói por dentro. O tom da conversa fica mais denso. Ele se inclina e responde: aceite tudo que vier amarrado ao destino e ame as pessoas com quem o destino te liga, mas principalmente aceite a si mesmo. Aqui o vídeo entra no território do auto-perdão e da autocompaixão, sem autoindulgência. Explicamos como os estoicos encaravam o passado, como algo inalterável, mas sempre interpretável. O exemplo prático mostra um homem que traiu sua esposa e vive esmagado pela culpa. Em vez de negar, Marco o leva a confrontar a verdade com dignidade. Não é a falha que destrói o homem, é o apego ao erro sem ação. O público sente que há uma rota de volta, que é possível recomeçar, e esse sentimento é cuidadosamente sustentado por visuais minimalistas, silenciosos e falas espaçadas, que criam um ambiente de catarse e reflexão pessoal. No momento final do vídeo, o protagonista pergunta: Marco, e se eu simplesmente não aguentar mais? E a resposta não vem com heroísmo, mas com uma verdade crua: o obstáculo é o caminho. Não fuja da dor, use-a. Neste desfecho, o vídeo une todos os pontos anteriores: a prática da vigilância mental, o enfrentamento da dor sem dramatização e a liberdade interior como o verdadeiro refúgio. O espectador é convidado a um
Um exercício estoico simples, mas profundo. Sentar em silêncio por 2 minutos, observar um pensamento negativo e escrever o que pode aprender com ele. A tela escurece. O som de um sopro de vento preenche o espaço. A frase final surge lentamente. A vida não exige que você brilhe todos os dias, só que você siga com virtude, mesmo na escuridão. Às vezes, é ali que a dor mais grita. Você não precisa acreditar em destino, religião ou sorte para se beneficiar da filosofia estoica. Tudo o que você precisa é parar por alguns minutos e refletir sobre aquilo que você tem deixado dominar sua mente. No próximo capítulo, Marco Aurélio introduz uma das ferramentas mais poderosas contra o desânimo: a visualização negativa. Sim, parece contraditório, mas é o exercício de imaginar a perda de tudo e todos que você ama, que ensina o verdadeiro valor do presente. Ele diz: você poderia estar morto agora, mas não está. Isso já não é suficiente. O vídeo mostra o caso real de uma mãe que, após perder o pai, passou a viver com mais intensidade cada momento com o filho. O desânimo, que antes era um visitante constante, agora dava lugar à gratidão silenciosa. A narração reforça: não se trata de temer a perda, trata-se de lembrar que tudo o que você ama é temporário. E essa verdade, embora dolorosa, é libertadora. No 6º momento dessa conversa, Marco responde a uma pergunta silenciosa que ecoa no coração de milhares de pessoas. E se nada disso funcionar? E se o peso continuar aqui dentro? A resposta vem com firmeza. Não é porque você está sofrendo que está falhando. Aqui o vídeo aborda um dos maiores equívocos da mente moderna: a ideia de que felicidade é a ausência de dor. Marco desfaz essa ilusão, dizendo que a dor, o cansaço e o vazio não são falhas do sistema, mas partes integrantes da alma humana. A cena mostra um estudante, no auge da pressão por resultados, se afundando em ansiedade e auto-julgamento. Marco o guia: seja paciente consigo mesmo. Mesmo um homem sábio precisa reaprender a cada dia. A mensagem é clara: o desânimo não precisa desaparecer para que a vida valha a pena. Ele só precisa ser compreendido como parte da estrada. E uma vez aceito, ele perde o poder de paralisar. A seguir, o vídeo apresenta um dos conceitos mais transformadores do estoicismo moderno: a ação como antídoto para o pensamento destrutivo. Marco: eu fico paralisado, só pensando no que pode dar errado. Como sair disso? Ele responde com a precisão de um guerreiro: não fale o que é bom, faça o que é bom. Neste ponto, o público é levado a entender que a ação disciplinada supera emoções passageiras. Ilustramos isso com a história de um jovem deprimido que começa o hábito de levantar às 5 horas da manhã para caminhar. Não porque tinha vontade, mas porque decidiu que seu corpo precisava mover-se para salvar sua mente. Marco reforça: a disciplina não é castigo, é liberdade disfarçada. A trilha sonora cresce. As imagens mostram o nascer do sol, o suor escorrendo no rosto, a respiração ofegante e, lentamente, o silêncio interior que surge. A plateia entende: agir com virtude em meio ao caos é o verdadeiro estoicismo em movimento. Mas Marco, como eu, sustento tudo isso quando o mundo inteiro parece desmoronar. A pergunta surge com desespero e a resposta vem com humildade. Ninguém é tão forte a ponto de não precisar de treino diário. O estoicismo é prática constante. Neste penúltimo capítulo, o vídeo se torna quase um manual de sobrevivência emocional. São apresentadas 3 práticas estoicas diárias simples, voltadas para quem sente desânimo constante. 1. Escrever 3 pensamentos que drenaram sua energia hoje e confrontá-los com fatos. 2. Repetir uma máxima estoica ao acordar, como hoje. O último capítulo é um convite.
não à perfeição, não ao fim dos pensamentos negativos, mas ao retorno à sua própria mente, como território sagrado. Marco Aurélio, como se olhasse nos olhos do espectador, diz: a alma se colore com a cor dos seus pensamentos. A tela escurece, a narração suaviza, e o vídeo termina com a construção de um ritual estoico pessoal. Antes de dormir, fechar os olhos e repetir: hoje eu vivi, amanhã se vier, é bônus. Esse encerramento transforma o vídeo em uma espécie de antídoto emocional, um conteúdo que o espectador vai querer rever nos dias mais pesados. A chamada final surge com uma voz suave e firme: salve este vídeo. Um dia, você pode precisar ouvir tudo isso de novo. E então, o imperador se despede. Mas a filosofia continua ali, dentro do espectador, pronta para ser usada sempre que a escuridão vier bater à porta. Encontrarei ingratidão, raiva e ignorância e estarei preparado. 3. Avaliar no fim do dia uma única pergunta: hoje, agi com virtude ou reagi com desespero? A câmera mostra pessoas comuns, um aposentado, uma mãe solteira, um adolescente, adotando essas práticas e reencontrando pequenas centelhas de força. O vídeo não promete milagres, promete clareza. E isso muitas vezes já é suficiente para recomeçar.